E aí, bora falar um pouco sobre a ciência por trás da atividade física? A ideia aqui é bem simples, na verdade. A gente vai tentar entender como o nosso corpo funciona para poder tomar decisões melhores, mais inteligentes, sabe? Sobre nutrição, sobre treino e principalmente para deixar aquela confusão toda de lado. Então, vamos nessa. Pois é, e essa é a grande questão, né? O mundo do fitness, nossa, ele é lotado de conselhos. E muitas vezes, um contradiz o outro. Essa frase aí da Renée Kitterink, que é uma ex-nadadora profissional que virou cientista, resume perfeitamente o problema que muita gente passa. Ela mesma sentiu isso na pele, então ela sabe do que está falando. Então a pergunta que fica é: como é que a gente separa o joio do trigo no meio de tanta informação? Bom, a melhor maneira talvez seja aprender com quem não só estudou o assunto a fundo, mas que também viveu isso no mais alto nível. Vamos então conhecer quem vai nos guiar nessa análise. Olha só que time! Nossos guias aqui são três pesquisadores da Universidade de Wageningen e o legal é que eles também são atletas de elite. A gente tem a Rieneike, que foi nadadora olímpica, o Paul, que é um ciclista fera e estuda o envelhecimento, e o Marco, um corredor de longa distância. A visão que eles trazem é única, porque junta, sabe, a experiência prática do esporte de ponta com todo o rigor da ciência. Ok, antes de a gente mergulhar na fisiologia, naquela parte mais científica, a gente precisa ter certeza que está todo mundo na mesma página. Atividade, exercício e esporte parece tudo a mesma coisa, né? A gente usa direto como se fosse, mas para a ciência, cada um desses termos tem um significado bem específico. Vamos começar pelo mais geral de todos: atividade física. O que é isso? Basicamente, qualquer movimento que o corpo faz. Sério, desde levantar da cadeira, andar pela casa, é a base de tudo, o grande guarda-chuva que cobre todo o resto. Agora, o exercício. Aqui, a coisa muda um pouco. Exercício é aquela atividade física que tem uma intenção, tem um plano por trás. Pensa bem, ir para academia, sair para correr, ou até aquela caminhada com o cachorro num ritmo mais forte para manter a saúde, tudo isso é exercício. Por quê? Porque tem um objetivo claro. E, finalmente, o esporte. Qual é a grande diferença aqui? A competição. Simples assim. Pode ser uma competição contra outras pessoas, contra o tempo ou até mesmo contra os próprios limites para bater um recorde pessoal. É esse elemento competitivo que define o que é esporte. E aqui fica super claro, né? Olha o exemplo: caminhar até o mercado para fazer compras. Isso é uma atividade física do dia a dia. Agora, se essa caminhada for planejada, tipo 3 vezes por semana, num ritmo mais forte, com o objetivo de melhorar a saúde, aí virou exercício. A grande sacada tá toda no propósito. Beleza, agora que a gente já alinhou os conceitos, vamos para a parte que eu acho mais fascinante. Como é que o nosso corpo produz energia? Pensa assim, ó, o nosso corpo é como se fosse uma máquina com 3 motores diferentes. E cada motor foi feito para um tipo de trabalho bem específico. E aqui estão eles, os nossos 3 motores. Para entender, vamos pensar em exemplos práticos. Um salto super explosivo, de onde vem essa energia? Do sistema imediato. E para correr 400 metros no máximo, aí já entra em ação o sistema de curto prazo, o anaeróbico. Agora, para aguentar uma maratona inteira, bom, aí a gente precisa do nosso motor de resistência, o sistema aeróbico. E é aqui que a gente chega no ponto central de toda essa nossa conversa. Usando esses 3 sistemas de energia como base, dá para a gente classificar praticamente qualquer atleta em 5 grandes grupos, ou arquétipos. E por que isso é legal? Porque essa estrutura ajuda a entender exatamente o que cada esporte exige do corpo e, claro, o que isso significa em termos de nutrição. Vamos começar com o primeiro tipo, o atleta de potência explosiva. Imagina um levantador de peso ou alguém do arremesso de peso. O esforço é pá! Máximo, total, mas dura segundos, um piscar de olhos. O jogo aqui é força pura, instantânea. E se o objetivo é ter o máximo de força, a nutrição tem que focar em quê? Na ferramenta que produz essa força, o músculo. É por isso que a proteína é a estrela aqui. Ela é fundamental não só para construir mais músculo, mas também para reparar e fortalecer tudo depois daquele esforço absurdo. O nosso segundo tipo é o velocista. A potência aqui também é altíssima, mas o esforço é um pouquinho mais longo, pode ir até uns 20 segundos. O segredo aqui não é só a força máxima no começo, mas a capacidade de continuar entregando essa energia bem rápido e manter a aceleração. O velocista também usa aquele primeiro motor, o sistema imediato. Só que ele queima rapidinho um combustível chamado fosfocreatina.
E o problema é que o nosso corpo tem um estoque bem pequeno disso. Exatamente por isso que a suplementação com creatina é uma estratégia tão popular para eles. Ela ajuda a recarregar esse tanque de energia imediata mais rápido. O resultado? Dá para manter a potência por mais tempo. Agora a gente chega no atleta de meio fundo. Pensa numa prova de remo, ou no ciclismo de pista. O esforço é super intenso e dura alguns minutos. Ou seja, é tempo demais para aquele motor de arranque, mas é intenso demais para o motor de longa distância. Esse atleta, então, usa o motor do meio, o sistema anaeróbico. É um motor bem potente, mas ele tem um probleminha. Ele gera um resíduo que causa aquela sensação de queimação, de ardência nos músculos, sabe? A fadiga. E aí a nutrição entra de um jeito fascinante. A ideia é usar suplementos que funcionam como esponjas, absorvendo essa acidez. Com isso, o atleta consegue manter a intensidade por mais tempo antes de chegar no seu limite. E agora o atleta de resistência. Aqui a gente está falando dos maratonistas, dos ciclistas de longas distâncias, enfim, qualquer atividade que passe de uns 10, 15 minutos e pode durar horas. A palavra mágica aqui é sustentabilidade. Esse pessoal usa o motor aeróbico, que é o mais eficiente de todos. Ele usa oxigênio para queimar o combustível de um jeito limpo, sabe? Sustentável. E qual é o combustível preferido desse motor? Carboidratos. Então a estratégia aqui é bem direta. Manter o tanque sempre cheio para garantir que vai ter energia do começo ao fim. E por último, a gente tem o tipo que talvez seja o mais complexo de todos. O atleta de esportes coletivos. Futebol, tênis, basquete. Pensa na dinâmica. É um constante para e arranca. Corridas curtas, explosivas e logo depois um tempinho de recuperação que nem sempre é muito longo. E isso se repete durante o jogo inteiro. Esse atleta é um verdadeiro híbrido. Ele precisa de todos os 3 motores. Ele usa o motor de arranque para dar um chute a gol, o motor do meio para aquela corrida intensa até a outra ponta do campo e o motor de resistência para aguentar os 90 minutos de jogo. Por isso, a nutrição dele também tem que ser complexa, tem que dar suporte para todos os sistemas. E muitas vezes, ela ainda muda dependendo da posição que a pessoa joga. Então, olha que legal. Quando a gente entende esses 5 tipos, a gente passa a ter um mapa muito mais claro. Em vez de ficar perdido com um monte de conselho genérico, dá para olhar para uma atividade e identificar, opa, isso aqui se encaixa nesse perfil. E a partir daí, começar a pensar de um jeito muito mais estratégico sobre o que o corpo realmente precisa. E essa tabela aqui é o resumo da ópera. Resume tudo de forma perfeita. Halterofilista? Proteína. Velocista? Creatina. Meio fundo? Tamponadores. Resistência? Carboidratos. E esportes coletivos? Uma mistura de tudo. É uma lógica bem direta. A duração do esforço diz qual motor o corpo vai usar. E saber o motor te diz qual é o melhor combustível. Com uma estrutura como essa em mãos, a análise fica muito mais fácil, muito mais clara. Ela permite que a gente deixe os mitos de lado e foque no que realmente importa, a fisiologia do corpo. E isso tudo leva a gente a uma pergunta final para pensar um pouco. Usando esses 5 perfis como guia, em qual deles o seu esporte ou a sua atividade física preferida se encaixa? Pensar nisso já pode ser o primeiro passo para otimizar de verdade tanto o desempenho quanto o bem-estar.